aqui também o Canvas, tá? Ó, então vai ser assim, Amanda. Eu inverto, falo das dimensões que eu tenho que falar aqui, são poucas e não tão grandes assim, e aí na sequência eu libero para as atividades, então. Aí o tempo que a gente ganhar aqui tá ótimo. Só queria ter começado mais cedo, mas tudo bem, paciência. Ó, semana passada a gente falou da dimensão cognitiva, a gente falou da dimensão, ajuda a lembrar aí, histórica, que levou um tempão a gente falando de história, e a gente fechou com a... Aliás, a gente abriu com a conceitual, né? A gente abriu com a conceitual, e aí a ideia de abrir com a conceitual era mostrar a necessidade de sobrevivência que a humanidade tem, e a partir dessa necessidade de sobrevivência é que começam a aparecer os primeiros comandos de conhecimento, né? As primeiras fases de conhecimento, hoje eu volto a falar disso. A gente foi para uma dimensão histórica, e aí eu tentei trazer a matemática na história, a matemática dentro do tempo, dentro do seu tempo. A gente viu uma grande importância do século XVII, a gente viu vários nomes associados à matemática, na da Grécia Antiga. Uma das coisas que a gente para debater é a base da geometria nossa hoje é de 2.300 anos atrás, né? De 2.300 anos atrás, com o livro do Euclides, Os Elementos. Depois a gente fechou com a dimensão cognitiva. E aí, quando a gente fala de dimensão cognitiva, é importante a gente lembrar que todo conhecimento ele é resultado de um longo processo cumulativo. E aí a gente tem que buscar identificar dentro desse longo processo quais são os estágios, cada uma das fases desse processo de acúmulo de conhecimento. Hoje eu vou fazer algumas perguntas para vocês que têm um pouquinho a ver com isso, tá? A gente vai começar hoje pela dimensão epistemológica. E aí, o que vem a ser a tal da dimensão epistemológica? Essa palavra epistemologia, vocês sabem o significado dela, não? Acho que vocês têm ouvido falar dela há algum tempo já. Epistemologia. Amanda, acho que lembra, vamos ver. Você já ouviu falar? Ó, eu vou tentar traduzir com uma linguagem mais simples. A epistemologia nada mais é do que a teoria do conhecimento. Então, as formas como eu estudo o conhecimento, como ele se dá, em que etapas que ele se dá, quando ele se dá. Isso, quem estuda é a tal da epistemologia, tá? Então, essa dimensão epistemológica, ela tem exatamente relação direta com a forma como se dá o conhecimento, tá? E aí, eu acho que vocês conseguem vincular, de novo, o processo de evolução nossa como humanidade, e aliar a nossa evolução aos sistemas de conhecimento que a gente adquiriu em grupo, né? E as necessidades de sobrevivência e de transcendência desse grupo. Então, a partir do momento que eu me vejo, eu, humanidade, eu, ser humano, eu me vejo como alguém que consegue perceber o mundo em volta, é ótimo, que eu consigo aprender com atos anteriores e que o meu grupo também tem essa capacidade de aprender, e a gente coletivamente também tem essa capacidade de aprender, a nossa evolução se torna mais rápida. Nossa evolução, bom, a gente está falando no campo teórico, né? Nem todo grupo que pensa junto pensa em conhecimento ou pensa na melhoria do grupo, mas questões filosóficas à parte, a ideia é, existe então um sistema de conhecimento que nada mais são do que esses conjuntos de respostas que um grupo dá às necessidades de sobrevivência dele. São esses fazeres e os saberes de uma cultura específica que geram o conhecimento. Então, o que eu sei e como eu faço? Se eu consigo me lembrar disso
e executar essa tarefa rotineiramente, eu gero a partir dali o meu conhecimento. E aí vem aquela pergunta, né? Uma pergunta bem difícil para vocês. E essa relação entre o saber e o fazer? Essa relação entre o empírico e o teórico? O tentativa e erro? Quando que isso vira realmente aprendizado? Então eu vou deixar 3 perguntas aqui para vocês, eu vou escrevê-las aqui no Canvas mesmo, tá? Primeira pergunta seria a seguinte: consegue saber quando e como passamos? É que tá no, pode deixar em maiúscula, vocês identificam a minha letra como maiúscula aí. Como passamos de observações e práticas para experimentação e método? Eu vou dar um exemplo bem bacana. Bom, Amanda e Milton. É uma boa pergunta, vamos ver como é que rola aqui. Experimentação e método. Ó, pergunta é simples. Entender essa primeira pergunta é a seguinte. Amanda, Milton, vocês podem descrever aí para mim? Como é que, se vocês sabem, né? Se vocês sabem, ó, então eu tô falando de conhecimento adquirido. Vocês sabem fazer arroz? Pergunta estranha, né? Vocês sabem fazer arroz? Sabe, Milton? Sabe, Amanda? Sabem fazer arroz? Eu já tô perguntando, tá confusa essa pergunta? Não, eu só quero saber se você sabe fazer arroz. É isso. Por hora. Aí eu vou traduzir a pergunta para você. Claro, faço tudo na cozinha. Sei não, hein, Milton? Você foi com muita ênfase aí. Amanda, e você? Eu não sei, a gente está lendo, eu não consigo ver se ele está com ironia ali ou não. Se ele realmente faz tudo mesmo. Estou perguntando do arroz, mas eu poderia perguntar, por exemplo, um processo de operação em matemática que vocês possam ter desenvolvido quando crianças. Mas é muito difícil, eu acho, você lembrar em que momento você aprendeu a fazer aquela conta, né? Porque quando a gente é criança, esse processo é automático e é esquecido na sequência. Eu faço, mas não é a melhor coisa que faço. Perfeito, Amanda, perfeito. Agora, para o Milton entender essa primeira pergunta, então, Milton, vamos voltar lá atrás, ó. Vamos voltar um pouco no tempo, só para você entender onde eu quero chegar. Quando eu pergunto para você assim, ó, como passamos de observações práticas para experimentação e método? Pergunta é simples, ó. Observações e práticas, né? Para observação e método, para experimentação e método. Pergunta para vocês é a seguinte: vocês por acaso foram ver a mãe de vocês fazendo arroz? Ou quando vocês eram mais novos? Ou vocês foram assistir um vídeo de alguém fazendo arroz? Amanda viu, vi ela fazer, eu aprendi tudo com a mamãe. Ó, deixa eu fazer uma pergunta para vocês então um pouco mais profunda. Amanda, você viu sua mãe fazendo várias vezes o arroz, mas em vários desses momentos, você não estava ali aprendendo a fazer arroz, você estava apenas observando, conversando, trocando uma ideia, mas em algum momento da sua vida, em algum momento, você falou, não, agora eu quero ver você fazendo porque eu quero aprender a fazer também. Aconteceu isso? Ah lá. Será que com o Milton também? Ah lá. Então é assim, a gente sai daquele observador despretensioso, aquele observador que está na cozinha trocando uma ideia com a mãe, batendo um papo enquanto ela faz as coisas ali. Eu tenho certeza que mesmo na pouca idade de vocês, isso não foi nenhuma questão de, peraí, eu vou pegar um caderno, vou anotar, eu vou prestar atenção, eu vou fazer as perguntas. Nas primeiras vezes, você não estava muito preocupado com isso. Então, a sua observação não estava no foco do fazer o arroz. Mas a partir do momento em que você começou a observar a sua mãe fazendo, você começou a prestar atenção nas diversas etapas
de preparo desse arroz. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? O que eu não posso fazer? Existe uma sequência de atos para que eu consiga fazer esse arroz? Existe um tempo de preparo? Eu preciso colocar o que antes? Eu preciso aquecer o que primeiro? Eu preciso da água quente? Eu posso usar a água fria? Então, essas questões você só fez depois. Então, no primeiro momento, você só observou, correto? Mas em determinado momento, você já estava fazendo os primeiros arroz, os primeiros pratos. Em algum momento você estava fazendo os primeiros pratos. E aí, eu tenho certeza que o primeiro prato de arroz de vocês saiu muito diferente do que o prato que vocês fazem hoje. Não digo melhor ou pior, não digo melhor ou pior. Essa classificação não dá para a gente fazer. Talvez vocês possam fazer, mas dá para dizer que você saiu, em algum momento você saiu da parte de observação e foi direto para a experimentação. E hoje você criou um seu método para fazer o arroz. Não é isso? Agora vem uma segunda pergunta. Uma segunda pergunta ainda dentro dessa dimensão epistemológica. Aí é óbvio, né, galera? Se você conseguir levar isso primeiro para o seu aprendizado enquanto aluno, volta aí pode ser na faculdade mesmo, que está mais recente, volta aí, pega uma disciplina que você nunca aprendeu antes, de cálculo mesmo, de contas. Pega aquela que você nunca aprendeu antes. Aí você observou as professoras fazendo ali para você, a execução do algoritmo da conta, o como fazer a conta, até que você tentou fazer, provavelmente você travou em algum lugar, aí você voltou para ver de novo, ainda mais agora nessa história de online, né? Você volta para ver de novo o que ela fez a partir daquele momento, até que você vocês sozinhos, né, conseguem executar a operação. E aí é um grande aprendizado, né? Você fala, caraca, eu consegui. Tá, mas não fica só aí, né? Você precisa fazer mais vezes. Você passa a experimentar novas maneiras de fazer a conta, ou vou deixar de fazer essa multiplicação aqui, porque eu não preciso, posso fazer isso de cabeça, não preciso copiar essa linha. Aqui eu já sei a resposta, posso vir direto para cá. Aí você cria o seu próprio método de resolução também, que não passa obrigatoriamente pela resolução da professora. Então você aprendeu. E o mais legal para vocês professores, sabe quando que a gente realmente aprende? A gente realmente aprende no primeiro momento em que você começa a ensinar para outra pessoa. Quando você começa a ensinar para outra pessoa, aí vem questionamentos na sua cabeça, ou que a pessoa te faz, que você não fez no seu processo de aprendizado. E aí você tem que saber responder para aquela pessoa que está aprendendo de você aquele assunto. Então, a ideia é, você observou, você experimentou, você praticou, e você vai criar o seu método. Tudo bem essa etapa aí? Vamos para a segunda parte. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, bom, eu já sei fazer arroz. Então, a próxima pergunta é, como passamos de fase agora? Ó, como passamos de experimentação, método, agora? Agora eu quero ver. Experimentação e método. Cara, gente, eu tô no meio do mato, não é para esses cachorros estarem assim. Experimentação e método para reflexão e abstração. Opa. Agora são as perguntas que você se faz a partir desse arroz. Então você fez, ok, terminou o seu arroz. Aí você vai experimentar, você vai falar, caramba, mas EC, aí começam os ECs no seu procedimento. Tá, mas EC eu desligar um pouco antes. EC eu esperar um pouco mais para desligar. E se eu colocar um pouco mais de água? Ou se eu colocar menos água? E se eu salgar um pouco mais? E se eu salgar lá no começo, ao invés de salgar a água? Então, esses ECs que a gente está criando a partir de agora são os momentos em que eu vou parar para refletir sobre determinada ação.
Eu posso responder esses ECs em diversos momentos do meu processo para ensinar uma expressão matemática para um aluno, seja ela qual for, tá? E se eu não fizer tal etapa? E se eu segurar um pouquinho para fazer depois e fazer tudo junto? E se eu fizer antes? E se aí a gente consegue, a partir do momento que responder esse, e se eu souber essas respostas, a gente vai para a última etapa. E a última etapa é aquela que, em se tratando de arroz, eu quero ver que nível que vocês estão. Em se tratando de arroz, a pergunta para vocês agora é a seguinte: como procedemos para invenções? Esse EC antecede essa ação, invenções e teorias. Teorias. A pergunta agora é assim. Pergunta agora é assim. Tá bom. E se eu colocasse alguma coisa? Você vai lá e tenta colocar. E vai ver o resultado. Agora a parte que eu mais gosto. A parte que eu mais gosto. Em algum momento, você dominou o arroz, correto, Amanda? Correto, Milton? Quem se arrisca? Quem se arrisca a fazer um bolinho de arroz? Quem se arrisca a fazer um arroz de forno? Cara, tô pegando todos os pratos, começa com o arroz que eu conheço. Quem se arrisca a fazer um risoto? Quem se arrisca a... Sei lá, o que mais que eu posso pensar no arroz? Acho que o risoto é o risoto é a pós-graduação do arroz. Tô certo ou não? Arroz doce, boa, Milton. Boa, perfeito, perfeito. Posso dizer que o risoto é a pós-graduação de quem faz arroz? Essa é uma das coisas que eu não sei fazer. Não sei mesmo. Não tenho a menor ideia de como é que faz. Ô, Amanda, em que nível de aprendizagem que você tá desse arroz aí, Amanda? Você tá no fundamental, na educação infantil, no médio? Que nível que você tá? Risoto só de camarão. Olha lá o Milton. Isso deve ser bom, hein, Milton? Ô, Amanda, é engraçado, né? Tem a ver com a minha avaliação isso, Amanda, logo mais. Tem a ver com as minhas perguntas de prova. É engraçado esses estereótipos, né, que a gente cria. Quem disse que você é obrigada a saber fazer arroz, Amanda? Quem te impôs isso? Sociedade, né? A sociedade te impõe que você é obrigada a fazer arroz. Então, olha só, no meio de tanta coisa que você já faz, no meio de tanta coisa que você é capaz de fazer e que nenhum homem ao lado faz, você ainda tem que saber fazer um arroz e tem que fazer um arroz bacana. E casa com um cara que não entenda isso, para você ver que beleza que vai ser sua vida de casar. Você estava escrevendo alguma coisa? Não? Olha lá. Uhum. Tá. Do jeito que você coloca as coisas aí, tá muito claro, né? Tá muito claro para quem quer te acompanhar. Para quem quer te acompanhar. E é uma questão, quando se trata de casal, aí já é uma questão de evolução, né? Uma questão do fazer juntos, equilíbrio, tem tudo isso, né, Amanda, que a gente pode discutir depois. Mas do que me compete é o seguinte: a gente começou no processo de observar quem faz o arroz, se o Milton concorda ou não. Acho que o Milton tem. Acho que, ô Milton, vamos sair do arroz, Milton? Vamos lá para sua área. Vamos lá para sua área. A sua área é bacana, porque você não sai enfiando agulha nas pessoas, né?
Ô, Jack, tá bom já sabemos que você tá aí. Fala um pouco para mim, Milton, dessas 3 etapas aí. Observação, as perguntas, os ECs, que você quiser, e aí você criando, você inventando e você fazendo a sua teoria. Como que seria isso? Só um minutinho, tá, Amanda? Vamos ver o que o Milton traz ali da área dele, que vai ser bacana. Lá eu trampo no setor ADM, tenho acesso a todas as áreas do hospital. Mas qual a sua formação, Milton? Para mim, você é da saúde num sentido amplo, mais amplo. O que você faz lá? Qual que é a sua formação na área da saúde? Ah, você não é da área da saúde especificamente, então. Você é um contador. Você nunca aplicou uma injeção em ninguém, mas trabalha como ADM. Bom, beleza, não tem problema. É que como é dentro do hospital, né? Como é dentro do hospital, eu achei que você fosse também da área da saúde especificamente. Ah, no GRAAC. Nossa, que bonito. Ó, a pergunta para você, Milton, seria a seguinte, ó. Se caso você fosse da área da saúde, né? Você aí se você quiser fazer uma adaptação para o seu olhar, vai ser bacana também. Mas a ideia seria assim, quando uma pessoa vai dar uma injeção em alguém, ela não sai dando ela a própria injeção, né? Não é ela, né? Não é ela que dá essa injeção do nada. Ela sai observando, né? Ela observa, ela experimenta num boneco, isso eu sei, eu já acompanhei alguns casos assim, experimenta num boneco, não é isso? Aí ela vai para aquela fase de reflexão, ela começa a se questionar, tá, mas e nesse ângulo? Mas será que se eu apertar mais, eu consigo ver melhor a veia? Mas e se eu não apertar tanto? Se eu apertar tanto, machuca? Se eu não apertar tanto, será que eu consigo ver a veia? Será que o ângulo que eu estou usando é o correto? E se eu errar essa posição? Quais são os riscos que eu posso correr? Tá bom. E esse arzinho dentro da seringa, posso deixar? Tenho que tirar? Tá, e se eu apertar muito, espirrar tudo de uma vez e sair todo o líquido de lá? Como é que eu administro a força do êmbolo ali para chegar onde eu preciso? Como é que eu doso exatamente a quantidade de ml que eu quero daquela medicação? Olha o monte de ECs, de perguntas que eu posso fazer a partir da observação que eu fiz lá a primeira vez. E por fim, uma vez que eu dominei, será que eu consigo inventar alguma coisa? Será que eu consigo criar um meu método para aplicar melhor a minha injeção sem deixar marca roxa no meu paciente, para que doa menos, para que ele nem perceba que eu dei uma injeção nele ou não? Então, essas três perguntas que eu faço para vocês, são as 3 perguntas que eu gostaria que vocês pensassem sempre em se tratando de teoria do conhecimento. Se a gente consegue passar lá do observador até eu próprio criar minha teoria, aí eu fiz todo o processo de epistemologia ou de teoria do conhecimento. Eu evoluí o meu conhecimento, como eu escreveu ali. Acho que pior é achar a veia, o acesso para aplicar ou pulsionar. Tá louco. Eu já fiquei internado, Milton, em um hospital e precisei passar por uma cirurgia. Cara, e assim, é toda hora um acesso, e aí cai o acesso, ou o acesso tem que ser trocado de tantas em tantas horas, e faz de novo. É quando você vai ver seu braço, e eu tenho um braço fino, né, cara, umas veias finas aqui, então seu braço fica todo zoado depois. E aí tem criança, imagina isso nas crianças, que elas querem tirar o acesso. E aí você tem que, ao mesmo tempo, você tem que fazer com carinho, porque você tá no hospital que é totalmente diferente de qualquer outro hospital, né, em se tratando de criança. Então, eu acho que acho que até o profissional daí tem que ser um profissional totalmente diferente de qualquer outro lugar. Em se tratando de novo agora, em se tratando de hospital, em se tratando de enfermeiros, e aí, Milton, eu sei que você não é, mas é o seu métier, em se tratando do pessoal da saúde, acho que todo mundo, em qualquer outro hospital, deveria ser.
igual um enfermeiro, o melhor enfermeiro aí do hospital onde você trabalha, não é? Ô Milton, traz para mim, especificamente agora, traz para mim, ficamos mais humanizados. É, acho que se todo mundo, né, Milton, passasse meia horinha ali, meia horinha. Existe um trabalho de voluntariado na área de educacional, Milton? Se eu quiser lecionar, eu posso? Eu sei que não é do nada, né? Não é chegar lá e vou ensinar as crianças, não funciona bem assim, né? Se você puder me mandar depois o procedimento, quem sabe a gente não consegue, né? Fazer um trabalho voluntário bacana. Tem que ver com o pessoal da Unifesp, né? Boa. Eu gosto muito daqueles palhaços de hospital, né? Eu gosto muito do Pat Adams, acho que eu já até comentei com vocês, né? Um dos lindos trabalhos do Robin Williams. E era exatamente com crianças com câncer também, né? Meu quadro que ficou lá em casa, ele fala exatamente isso, é ele tratando uma criança com câncer. Ô Amanda, Gustavo chegou aí também. Ô Amanda, já pensou, velho? A gente consegue, nós professores de matemática, a gente consegue arrumar um tempinho, sei lá, num sábado, num domingo, uma hora que seja, fazer um trabalho voluntário com essas crianças. A gente, como professor de matemática, doando um pouco do nosso conhecimento para ajudar essas crianças. E talvez não precise nem ser no GRAAC, né, meu? Eu estou pensando nessas crianças com mais dificuldade de chegar até ela o conhecimento, né? Eu falo no qualquer outro hospital infantil em que a gente pudesse ter acesso e ajudar, e como voluntário mesmo. Deve ser um trabalho fantástico, né? Os professores vêm de lá, mas o voluntariado é selecionado pelo GRAAC. Ô, Milton, eu imagino, eu estou em processo voluntário na ACD, ah lá, eu imagino que seja porque não dá para abrir para qualquer pessoa, né, cara? Não dá. Acho que tem todo um histórico aí que tem que ser levantado, todas as ações. O que que você pretende fazer lá, Milton? Você vai se voluntariar para quê? Experiência em farmácia, atendimento, SAMI, contas a pagar, compras. Ah, você ia como voluntário para trabalhar nessa área, nessa área. Eu achei que era algum outro trabalho com as crianças, diretamente com as crianças. Com as crianças não, né? Com os pacientes, no geral. Tá certo, tá certo, tá certo. E gratuitamente, Milton, você vai sem receber nada, só pelo voluntariado, é isso? Caramba, que bacana, que bacana, que bacana. Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que você consegue abatimento de imposto de renda, algumas coisas assim, quando tem. Acho que tem algum benefício para você no final das contas. Eu acho, tá? Eu acho. Você está enganado aqui. Não, não, eu sei que você não está vendo isso. Eu sei que não. Eu sei que não. Eu sei que não. É, talvez você nem procure. Mas é uma via de duas mãos, né, Milton? Você está doando, mas você também pode receber algum benefício externo, de algum jeito, sei lá. Nem que você recuse, mas eu acho que você tem alguns direitos como voluntário também. Acho, tá? Você que é dessa área do IR aí, você pode dizer para mim depois. Mas acho que alguma coisa no imposto de renda deve ter lá para voluntário. Acho eu, tá? Eu sei que para a faculdade conta algumas horas, né? Dependendo do trabalho que você faça, contam essas horas complementares e tudo mais. Mas que bom, parabéns, viu, velho? Parabéns mesmo, de verdade. Ô, turma, a gente pode então dar um finish aí nessa primeira dimensão de hoje, a quarta, que seria a epistemológica. Então, em se tratando de epistemologia, eu estou tratando de teoria do conhecimento. Então, me interessam essas fases desde a hora que eu observo algo que eu queira aprender, aí eu passo pelas perguntas a respeito pelas reflexões a respeito daquilo que eu quero aprender. Eu chamo de ECs, que é mais fácil, né? A gente parece aquelas crianças
quando começam perguntando para a gente todos os EC, ou porquê, né? Criança pergunta mais porquê do que EC. E por fim, a última pergunta é como que a gente procede na hora de inventar e criar as nossas teorias. E aí, a partir desse momento que você inventa e cria teorias a partir daquilo que você observou lá atrás e gera um novo, aí a gente pode constatar que houve um conhecimento, que você gerou conhecimento a partir daquela observação. Então, a gente pode levar isso para diversas etapas da nossa vida, tá bom? Vamos para a segunda. Essa segunda aqui, ela é mais polêmica, e eu realmente não sei se eu quero polemizar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês anteriormente aqui, só para ver onde a gente pode pisar. Vocês estudaram ao longo desses 6 semestres, que já está se encerrando, vocês estudaram políticas públicas, políticas de educação no geral? Sim. Vocês devem ter estudado lei, né? Olha lá, LDB, ECA, Constituição. Lembra de tudo isso, Amanda? Consegue associar isso tudo numa coisa só? É. E é técnico, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Não é pergunta de prova, não. Uma pergunta mais questionadora mesmo. A gente cumpre as leis de educação, não? Tá bom. Então agora a gente vai dar um olhar que a etnomatemática dá para essa situação. Eu vou te fazer uma pergunta, se você souber a resposta, você sabe onde eu quero chegar com a dimensão política que a etnomatemática recebe dentro do seu programa. Amanda, pergunta simples. Amanda, Gustavo e Milton, quem quiser, tá? Pergunta simples. Por que que dá errado aqui no país? É, você vê? Você vê? Não, não, eu não quero mesmo. Mas por que que não dá? Porque assim, ó, se você passar, você vai tangenciar o que eu quero, você vai tangenciar onde eu quero chegar. Mas eu não quero impor para vocês o que a etnomatemática fala. Eu acho que vocês vão chegar à conclusão. Por que que dá errado? O que tem por trás? Por que que a nossa educação não funciona? É. Eu acho que pela primeira vez na vida eu vou discordar de você. E eu espero que seja a última vez na minha vida que eu discorde de você. Ah lá, o Milton já foi pro lado político mesmo. E, e o Milton colocou uma coisa ali que tem a ver com toda uma parte histórica. Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta é para você, é direta para Amanda. Você
é uma mulher sensacional, você é uma aluna brilhante, você, muito do que você é hoje, não foi a escola que te deu. A escola te deu bastante. Mas muito do que você é hoje, você buscou. Sim ou não? Tá. Agora vamos lá. Se a escola não te deu, se a escola não te deu, aí vem as perguntas, Amanda. E eu não quero que você concorde comigo, não, tá? Não quero, não quero. A questão é: a escola te ofereceu tudo aquilo que a escola podia ter te oferecido? Ou melhor, podia não. Você falou de lei para mim. A escola te deu tudo aquilo que a lei manda dar? Se você também não quiser responder, não precisa, fica à vontade, tá? Só reflete. Será que você não foi podada? Será que você não foi podada? Porque assim, Amanda, eu, Jefferson, acredito que você tenha conseguido, sei lá, 98% de aprendizado de tudo aquilo que te ensinaram na vida, na escola, nesse tempo todo. Eu tô tirando aqueles 2% daquelas matérias que você não gostava tanto, aquelas matérias que em algum momento o professor não estava ali presente, ou que o professor escolheu o que ele queria ensinar ou não. É, sei lá, pode até ser um percentual maior. Mas como é você, eu vou colocar 98, porque eu acredito que você completa, você foi atrás para completar muito do que te faltava. E se você não foi atrás, provavelmente você ainda vai, porque você é uma esponja que absorve conhecimento. A ideia é, caraca, Amanda, eu te coloquei num pedestal agora que tá louco. A ideia, a ideia é a seguinte, então. A ideia é simples. A escola te deu tudo o que ela tinha que te dar? Tá bom. Aí vem a pergunta: por quê? Aí a gente volta na primeira pergunta. Por que que ela não te deu tudo? É isso. É isso. É isso. É isso. Você está chegando na dimensão política da etnomatemática. Eu sei que eu tive que forçar a mão aí com você, eu vou pedir perdão, mas eu tive que forçar a mão com você. A ideia é, ao longo da história, e isso é histórico, né? Ao longo da história, o que que a gente tem? A gente tem dois grandes grupos, um pequeno e um extremamente grande. Dois grandes grupos, né? Então, dois grupos, vai. Um pequeno e um muito grande. O pequeno são os que dominam. São os que dominam, não é? O maior grupo são os dominados. A questão é, por que que eu, Jefferson, político, voltado para... Cara, eu acho que o retrato da educação no país é a cara daquele senhor que foi demitido e foi assumir um cargo no outro lugar. Aquele Weintraub que era o último secretário, o último ministro da educação. A cara do nosso país, acho que tudo bem que eu estou jogando toda a responsabilidade nesse governo agora, mas a gente poderia pegar todo um contexto aí ao longo desses últimos anos. Mas a cara desse cidadão, ele retrata bem o que é a política de educação no nosso país. O cara que não está preocupado em olhar quem necessita, o cara não olha as minorias, ele está pouco preocupado se o Enem vai ser aplicado esse ano com pessoas, estava, né? Preocupado com pessoas que não têm acesso à internet, pessoas que precisavam estudar e concorrer com outras pessoas. E sempre, a concorrência sempre existiu, né, mano? Sempre existiu. O Gustavo, o Milton, a concorrência para as vagas do Enem sempre existiu. A,
Bom, Amanda, falar em Enem, né? Ninguém é melhor que você. Por falar nisso, Amanda, quando você puder, se você puder e tiver tempo, separa para mim, Amanda, umas chaves de pesquisa lá. Mulher negra e pobre, se declarou alguma coisa assim. Eu queria saber de números, e de números de aprovação e tudo mais, tá? Eu quero ver, porque eu tenho uma aluna professora na etnomatemática à noite, e ela é exatamente assim, ela é negra, ela é de periferia, ela é um pouco mais velha agora também, então eu preciso, e ela também se interessou, só que eu não tinha os dados na mão, porque eu ainda não fui atrás, viu, mano? Vou ter que brigar comigo também. E a ideia era contextualizar, a ideia era entender, o primeiro texto da avaliação de vocês fala exatamente sobre mulheres negras, né? Eu estou trazendo as mulheres que fazem tranças e criam padrões de tranças na África, para vocês darem uma olhada. Foi um estudo de uma brasileira. Então a ideia é assim, caramba, o cara que está lá em cima, que teoricamente a gente pensa, ou qualquer pessoa que esteja no poder, a gente pensa assim, essa pessoa vai governar para quem precisa. Ela vai governar para quem não tem acesso. E a gente vê ao longo da história uma grande dominação de um pequeno grupo em cima de outro, que são os dominados, ao longo de todo o processo. E aí vem, sei lá, eu como dominante, eu imponho a minha religião, eu imponho a minha moeda, eu imponho a minha forma de fazer política, eu imponho a minha forma de sociedade, eu posso dar voz para algumas pessoas ou não, dependendo do que me interessa. E a gente ainda vive hoje, cara, em pleno século XXI, a gente ainda vive num. Amanda, posso chamar sua atenção para uma coisa? Eu queria que você depois refletisse. A sua foto do perfil vai causar incômodo em algumas pessoas. Já causou, né? A sua foto de perfil vai causar incômodo em algumas pessoas. Cara, e o mundo mudou, né? Esse é o problema. O mundo mudou. O mundo mudou, velho. Ou as pessoas mudaram, vai, o mundo continua o mesmo, né? Mas algumas pessoas mudaram. Então, quando a gente acha que eu, em pleno século XXI, vou me preocupar em formar as pessoas que têm menos acesso, vou alimentar as pessoas que têm pouco do que comer, eu vou distribuir melhor a renda para não ficar enriquecendo mais os que são ricos, empobrecer mais os que são pobres. Não, a gente não vê isso, a gente não vê esse tipo de mudança, a gente não vê esse tipo de ação. As políticas públicas que vocês estudaram, as leis que foram criadas, se a gente simplesmente colocasse a lei em vigor, a gente já teria uma educação de qualidade para muita gente. E a gente não consegue. E aí eu concordo um pouco com o que o Milton está falando aqui. O Milton fala assim, ó, os políticos não querem que a nação saiba. Será que é interessante? Será mesmo que é interessante para eu que domino, para eu que estou no poder, criar pessoas que pensam? Criar não, né? Ou formar uma geração que pensa a partir dali? Será que eu quero professores? Será que eu quero professores questionadores? Será que eu quero professores que discutam o programa de ensino de matemática? Ou eu quero aquele professor que automatizou, sabe? Vai lá, ensina. É o que a gente chama de dador de aulas. Ele é um dador de aulas. Só sabe dar aula. Só sabe ensinar a matemática dele. E o professor de matemática, eu já vi muito professor de matemática que se recusa a fazer até esse debate. Ele fala assim, não, eu vou deixar esse debate para o professor de história, para o professor de filosofia, eu estou aqui para lecionar matemática, e eu só quero ensinar matemática, e eu não vou me preocupar em entrar em debates, não vou me preocupar em entrar em debates políticos, por exemplo, ou educacionais, por exemplo. Porque o meu negócio para vocês aqui é ensinar equação. Então, a gente cria, e aí, obviamente, que tem muito aluno que gosta muito desse professor também, viu? Tem muito aluno que gosta. Principalmente os alunos da exatas, aqueles que gostam mesmo de fazer as contas e destrinchar as equações, os problemas de matemática. Também eu vejo valor nisso. A questão é, a etnomatemática, ela tem que discutir isso. A etnomatemática, ela vai se preocupar
em observar aquele aluno dentro da cultura dele, da carência dele, das necessidades dele. E eu, como um gestor público da área da educação, eu tinha que ter um olhar para esses caras. Eu tinha que me preocupar em manter uma boa escola, um bom hospital, um bom sistema de segurança, de saúde, de educação básico, né? Pro meu povo indígena, o indígena no Brasil. E o que que a gente vê? O que que a gente encontra? A gente encontra justamente hoje uma situação em que o índio parece que virou um grande problema. O índio virou um grande problema para os agronegócios. O índio está lá ocupando um lugar que não era para ele estar, porque eu preciso que tenha boi e soja ali. Gente, olha isso, olha isso, olha o que está acontecendo nos jornais aí. Então é assim, eu falo que é chato, né? Eu falo que é polêmico esse assunto da política, porque a gente está no Brasil, né? E a gente está sendo liderado por pessoas que realmente não estão nem um pouco preocupadas em olhar. O que eu queria, sabe o que eu queria, Amanda, no fundo mesmo? Eu queria, se eu tivesse condição, eu queria montar um grupo, e eu tô para trazer uma leitura dessa para vocês também, à parte, em algum momento. Eu já até tenho um artigo, eu só preciso eu ler com calma para trazer para vocês. Eu queria montar um grupo de fortes pessoas pensadoras em educação matemática. E como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode melhorar a aula do nosso professor? Com recurso, com tecnologia, com ausência de tecnologia, porque eu tenho que pensar naquela escolinha lá no final do mundo que nunca ouviu falar de um Wi-Fi na vida. Ou pelo contrário, eu preciso levar até eles um Wi-Fi de algum jeito para que eles possam ter acesso ao mundo, né? Não ficar preso ali apenas, mas conhecer o mundo não para impor a minha cultura sobre a dele, mas que ele veja que tem outras também, que ele consiga perceber que tem outras. A ideia é, existe ao longo da nossa história, gente, uma grande briga, ou não sei nem se dá para chamar de briga isso, mas a gente tem de um lado quem domina e a gente tem do outro lado quem é dominado. Na educação não é diferente. As perguntas que eu faço para vocês é a seguinte: para quem interessa que a gente não saiba? Para quem interessa que um livro seja caro? Amanda, você ostentou algumas aulas atrás aí, quase tanto quanto se o Milton tivesse carregando aí 5 quilos de arroz, velho. O que você ostentou de livros aí nas últimas aulas, não só em nível cultural, mas eu falo em nível financeiro, de gasto, de investimento em conhecimento, o que você fez aí dava para comprar um saco de 5 quilos de arroz. Mas vamos colocar preço, vamos taxar os livros, porque se eu taxo o livro, eu diminuo a leitura. Nosso país já não é um país de leitores, eu diminuo a quantidade de leitura e acabou. Vamos ver o que o Milton está falando ali. É tenso, né, cara? Isso me revolta um pouco. Porque, na boa mesmo, não era para ser assim, velho. Não era para ser assim. Tô aguardando vocês escreverem ali, tá? É, vai mexer, vai mexer. Procurem saber quem foi que enriqueceu nesse período de pandemia. Tenta saber. Professor, eu tive a honra de estagiar com os amigos Daiane, Adalberto, Tati, Nath, e foi lindo e emocionante. Nós tínhamos apenas ideias e pomos em prática. Mostramos uma matemática atual com jogos, brincadeiras, e eles interagiam. Não existia lousa e giz. A lá, Sandrinha também. Quem são esses, Milton? Se formaram? Eram colegas de sala de vocês. Legal, que bacana. Pô, que legal vocês falarem assim, com tanto carinho. Ô, Milton, onde está esse povo hoje?
Pô, é tão bonito ver ali você escrever lindo e emocionante, cara, promoção de estágio. Dani professora, Sandra professora. As outras não sei. Ô Milton, se você quiser trazer depois um pouco do relato delas, o que está acontecendo com elas hoje, é bacana também, tá? A gente pode agregar. Tati, acho que foi fazer pedagogia. Nossa, Tati é da área mesmo, né? Pelo que vocês estão falando para mim. Acho que eu teria prazer em conhecer esse povo. Procurar, você me ajuda, mano? Ah lá. Seria legal saber como é que tá essa galera. Eles estão trilhando o caminho que vocês vão trilhar também. Ô, Amanda, sabe uma coisa que eu não queria ver? Não queria ver? Você, o Milton, Eros, Gustavo precisava falar oi para mim, Gustavo. Fala um bom dia, Gustavo. Sabe o que que eu queria de vocês, cara? Eu não queria ver vocês atolados numa escola que engessasse a eu ia falar tesão, posso falar tesão? Esse tesão que vocês têm por conhecimento e educação. Essa coisa gostosa mesmo, né? Eu não queria ver vocês. Aí, Gustavão, bom dia, velho. Eu não queria ver, o Carlos também chegou agora, hein? Eu não queria ver vocês podados, entendeu? Eu queria ver vocês brilhando, eu queria ver vocês pondo em prática situações em que vocês vão experimentar, situações que vocês vão estudar para poder passar, coisas do tipo. Não preso numa escola com 52 alunos que nem gostam de vocês e que vocês vão ter que atochar estudo de polinômio para criança lá no 7º ano. Entendeu? Eu queria vocês, mas também não vai ter muita saída, né? Eu queria ver vocês criando ideias, sabe? É, disseminando o vírus da alegria, do aprendizado, do querer mais com os professores que já estão lá. Queria mesmo, queria de verdade. Não queria ver vocês atolados em preenchimento de diário de escola. Não queria ver vocês atolados, preocupado numa reunião de pais em que o pai vai ficar te questionando. Cara, eu já estou falando da dimensão educacional, na verdade, que é a minha última dimensão aqui de hoje. Eu não queria ver vocês atolados ali. Deixa eu dar o salto, então. Deixa eu dar o salto. Eu acho que de dimensão política vocês mandaram super bem. A gente conseguiu. Vocês conseguiram chegar onde eu queria. Essa questão de dominação que existe e dos interesses que existem por trás dessa dominação, né? E quando tiver um povo que não quer estudar, um povo que tem raiva de professor, um povo que não gosta de escola, um povo que leva o aluno hoje, que está brigando hoje, não é para que o aluno aprenda, é para que o aluno vá para a escola, para que ele possa ter 4 horas de paz na casa dele. Gente, estou falando isso de todos os níveis, tá? Estou falando isso de contato com algumas pessoas que eu tenho, de creche. O pai e a mãe não querem o filho em casa, pequeno, porque incomoda, porque faz barulho, porque requer atenção. Na escola, eu posso deixar meu filho lá e eu sossego um pouco, entendeu? Eu relaxo um pouco. Tem mães que não trabalham e querem um filho na creche, de qualquer jeito. Os pais que trabalham, os pais que estavam em home office, tiveram que voltar para o trabalho e essa criança ficou sem ter onde ficar, esse sim, esse deveria estar na escola, esse deveria estar lá com todo o cuidado para e protegido do vírus e tudo mais. E é um risco que o pai e a mãe têm que correr hoje, porque paciência, né? Não tem o que fazer. A não ser que contrate alguém, aí demanda valores e tudo mais. Essa pessoa realmente merece meu respeito. O pai e a mãe que voltaram a trabalhar e tiveram, mesmo os pais em home office, mesmo os pais em home office. Cara, eu tenho cachorros, vocês viram o trabalho que os meus cachorros dão em home office. Imaginem crianças, né, que estão ali e requerem o tempo de vocês. Mesmo os pais e as mães que estão em home office com as crianças, a criança está ali do lado, acabou o home office, essas crianças têm que ir para algum lugar. Eu não questiono a criança na creche em relação a um pai como esse. Eu respeito. Eu respeito até porque eu tenho os meus cachorros aqui
E se eu tivesse alguém que os olhasse enquanto eu estou dando aula, seria maravilhoso. Nossa aula seria uma paz incrível aqui. Agora, eu não tenho. E eu estou falando de 2 cachorros, galera. Eu não estou falando de 2 crianças de 5 anos, de 4 anos, ou mesmo adolescentes. Eu estou com o meu sobrinho aqui. Ele está aqui comigo na chácara fazendo o home office dele também, a escola dele aqui, né? Cara, o meu sobrinho, às 7 da manhã, ele não quer acordar de jeito nenhum para aula. Ele liga o celular dele, ele marca o nome dele na presença, parece algumas pessoas que eu conheço, marca o nome dele na presença na aula, e ele não quer saber de aula, velho. Não quer, não adianta, não adianta. Eu insisto, eu até preparo um café da manhã para ele, para ver se ele se liga. Não quer, adolescente, não quer, não quer, não quer, não quer, não quer. Ah lá, Jeff Bezos. Esse é um dos mais ricos hoje, né? O nome desse também, viu, Milton? A ideia aí, sabe qual é, cara? A ideia é, para quem que a gente tá perdido, né, educacionalmente, vocês sabem disso, né? A gente está perdido, totalmente perdido em se tratando de dimensão política, a gente está totalmente perdido. Aí a gente vai agora para a última dimensão, que é a dimensão educacional, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já assistiram, me recomendaram aqui, eu não fui ver, uma série no YouTube chamada-se Justice, a coisa certa a se fazer. Já ouviram falar? E acho que política passa por isso também, né? Passa por fazer o correto. Depois vocês dão uma fuçada no YouTube quando vocês tiverem tempo. Mesmo que não seja esse semestre, não. Ó, Justice, coisa certa. Dá uma olhada nisso aqui para mim. Me recomendaram, eu não vi ainda, nem minha filha viu, e eu vou passar para vocês darem uma olhada. Não tenho filho não, tá? Só tô imitando o Silvio Santos. Ó, dá uma olhada depois aí, tá no YouTube, tá bom? Eu acho que a gente consegue entender um pouco dessa ideia política. Pessoas, eu quero agora que a gente vá para a última. Ô, Amanda, você vai lembrar para mim então, ó, negra, mais pobre, mais mulher, tá? Negro, pobre, mulher. Se você quiser colocar periferia ou baixa renda, sei lá, nas suas chaves, quero muito que você me traga esse número. O que está acontecendo? Quantas passaram? A gente consegue ter acesso a elas? Eu não sei se tem indígenas também. Deve ter, né, Amanda? Sei lá, essas minorias. Aham. Ó, eu acho que eu vou pedir para você montar um pequeno texto com isso para nossa A2, tá? Vai ter lá uma parte da nota A2 que é minha. Não sei se são 2 pontos ou 3 pontos, já não me recordo mais. Se são 2 ou 3 pontos. E aí, provavelmente, eu vou pedir para você transcrever essa sua pesquisa aí num texto e a gente consegue associar essas ideias de culturas diferentes, de etnias ou de etnos diferentes dentro da sua pesquisa, e aí você já deve ter a sua A2, uma boa parte da sua A2 pronta, tá bom? Ó, vamos lá para a última? Vamos para a última? Vamos para a dimensão educacional? Porque nessa dimensão educacional, meu amigo, é que o bicho vai pegar. Aqui, acho que a grande pergunta. Eu vou deixar uma pergunta no final da dimensão educacional, mas talvez eu já inverta. Eu já inverto. É, E a gente já esbarrou nela nessa nossa discussão também. Ó, com base naquilo que vocês ouvem da minha aula especificamente, com base naquilo que vocês ouviram em prática de ensino, com base naquilo que vocês viram das leis, com base naquilo que vocês têm de experiência de vida. Vocês têm o que dá certo e vocês têm o que dá errado na educação. Minha pergunta é, e vocês vão fazer parte desse jogo também em algum momento. Minha pergunta para vocês é a seguinte agora: como que vocês acham que deve ser o professor desse futuro breve, do mundo que a gente tem hoje? Como vocês acham que tem que ser esse professor?
Que professor vocês gostariam de ser? E como você acha que tem que ser o professor em se tratando de etnomatemática? Pensando principalmente nessas minorias, nessas culturas que a gente não tem respeitado. Cultura da periferia, a cultura da mulher, a cultura do EJA, não sei se vocês tiveram contato ou não com educação de jovens e adultos. A cultura da criança pobre que vai de chinelo para a escola, a cultura da criança que conta no dedo, a cultura da criança que não sabe contar, a cultura da criança que não sabe fazer tabuada. Que professor que você vai ser daqui a 3 meses? Ou daqui a 10 anos? O professor que você espera ser? Carlos Alberto falou que fez EJA. Você foi respeitado, Carlos, em todas as suas necessidades no EJA? Pode falar mais, fica à vontade. Você sabe que lá no EJA não te ensinaram toda a matemática que você precisa para até para lecionar mais e melhor. Você vai se deparar com muita matemática, Carlos, que você não aprendeu enquanto aluno. Você vai ter que buscar muita coisa sozinho para preencher aí essa bagagem de matemática que você precisa. E aí eu já quero que você conte comigo para aquilo que você precisar, tá? Me procura, pega meu contato, vamos trocar ideia. Não sei tal conteúdo, não sei mesmo, porque você não viu. Você não tem nem obrigação de saber porque você não viu. E não foi te dado, não foi te passado. E eu preciso que você preencha esses pequenos buracos aí de aprendizagem, Carlos, porque em algum momento você vai ter que ensinar. Na sequência, é você quem está ensinando. Acho que além de levar o conhecimento, ouvir e ser participativo no geral. Milton, você está sendo bem abrangente, bem abrangente. Lá no EJA só me ensina equações de segundo grau. Você vai precisar de muito mais que isso para lecionar, né, Milton? Mas muito mais, muito mais. Sabe qual é a minha sugestão, o Milton não, perdão, Carlos? Sabe qual é a minha sugestão para você? Cara, eu não tenho nenhuma, senão eu acharia um jeito de te presentear. Não tenho nenhuma comigo, mas acho que eu posso conseguir alguma coisa. Eu preciso que você tenha em mãos, Carlos, toda uma coleção de livros que vá dar. Um livro físico mesmo, tá? Para você pegar na mão, rabiscar, e marcar página, e escrever do lado. Eu preciso que você tenha, Carlos, uma coleção de livros que vá do quinto ano até o terceiro ano do médio, tá? Eu preciso que você tenha contato com toda essa matemática. Você não vai aprender toda aquela matemática de uma hora para outra. Mas uma coisa que você precisa, Carlos, urgentemente, querendo lecionar, é se antecipar ao problema, tá? Você precisa se antecipar àquelas questões que você vai ter que se esbarrar lecionando numa sala de aula, tá bom? O seu aluno, ele sabe menos que você, Carlos. Pode ter certeza disso. Só que o seu aluno está esperando muito de você. Então, para todos, né, galera? Dentro da dimensão educacional da etnomatemática, há necessidade de se questionar que professor que você é. Uma dica do Jefferson é, primeira, se antecipe aos problemas. Amanda, Milton, Gustavo, Carlos também, se antecipem aos problemas, tá? Procurem enxergar onde vocês estão, que escola que você está, qual a cultura da sua escola, o que ela defende. Procurem não criar confusão nos primeiros momentos, porque é uma questão de adaptação e de sobrevivência, lembra? A dimensão conceitual é uma questão de sobrevivência. Você precisa ganhar seu dinheiro, você precisa da sua profissão. Então, no primeiro momento, muito provavelmente você nem vai fazer as coisas que você quer, até que você possa sentir o pé no chão e realmente dominar a sua sala de aula, deixar a sua sala de aula do jeito que você quer. Os pais odeiam professores que pensam. Os pais odeiam professores de matemática pensantes.
Os pais amam professores de matemática e preenchem os cadernos dos alunos com contas e mais contas e mais contas. Tá errado? Não tá, não. A questão é, essas contas realmente são necessárias? É conta por conta mesmo? Não existe nada que eu possa fazer além do que simplesmente dar as contas para os meus alunos? Eu não posso contextualizar um problema fazendo ele pensar, fazendo ele refletir, fazendo ele interagir com situações que estão acontecendo no momento? Na minha humilde opinião, um professor hoje, um professor bem-sucedido hoje na área de matemática, é aquele que consegue resolver problemas da matemática, da robótica, da computação e que converse com outras áreas. Vocês vão falar para mim assim, professor, mas a faculdade não nos deu nada disso. Cara, a minha também não deu. A minha também não deu. Eu estou falando da minha, eu me formei, eu peguei meu primeiro diploma na educação, já falei disso para vocês na minha apresentação. Eu peguei meu primeiro diploma em 1991. Foi quando eu peguei meu primeiro diploma de graduação na mão. Era um diploma de licenciatura curta em ciências físicas e biológicas. Me permitiam apenas que eu desse aula de ciências e matemática para alunos de ensino fundamental. Eu não podia nem dar aula no médio, eu só podia dar aula no fundamental. Para eu dar aula no médio, aí eu tinha que fazer mais 2 anos de faculdade, e aí eu escolheria ou licenciatura plena em matemática, ou licenciatura plena em biologia. E lecionei muito também, biologia também. Cara, eu lecionei língua portuguesa, eu não sei, lecionei artes, que eu não sei. Isso numa época que a escola pública precisava de professor e você estava lá, pegava você mesmo. A ideia é, vamos nos atualizar, vamos estudar, vamos tentar fazer a diferença. Conhecer robótica, conhecer informática, conhecer outras áreas, conhecer um pouco de história, conhecer um pouco de geografia, tudo isso vai te tornar um professor muito melhor do que o professor que você já é. Você só vai agregar muito mais informação ao bom profissional que você já é. Outra coisa, um bom professor, aí eu acho que eu vou pegar um pouco do que o Milton falou, o bom professor vai ser aquele também que respeita, acho que essa é a melhor palavra, que respeita o aluno dele, ok? Eu não gosto muito de me usar como exemplo, não, mas quem estava aí cedinho comigo hoje? Tava a Amanda e depois o Milton, não foi? E o Milton. Vocês perceberam, agora a gente está com o dobro de alunos, olha que coisa boa. Vocês perceberam, Amanda, que eu ainda fui com dedinhos ali com você, aquele comecinho de aula, falei, caraca, eu te chamei no Whats, nem deveria ter feito isso, né, mano? Mas te chamei no Whats, e aí eu falei, bom, vou deixar vocês pelo menos fazendo a primeira pergunta, porque eu já te dou um pouco mais de tempo para ir lendo a pergunta da avaliação, a gente troca. E nesse meio tempo fui atrás do Jack Daniels, que havia sumido, desaparecido daqui, tive que subir um morro atrás dele. Por isso que eu não estava ali no começo, a mandar batendo aquele papo contigo de manhã que eu gosto. Tava correndo atrás do Jack Daniels que havia sumido. Sabe qual era a ideia, galera? Eu poderia ser aquele professor que não respeito vocês, ou sei lá, que respeito e deveria ter atochado a aula logo cedo em todo mundo, estando presente ou não estando presente. Não sei o que aconteceu com a Jaine, não sei o que aconteceu com o Eros. Estou esquecendo de mais alguém, né? Matheus, acho. Matheus. Não sei o que aconteceu com eles. Por outro lado, eu preciso respeitar quem cumpre os horários, quem já está aí, vocês que chegaram e viraram noite, ou vocês que ligaram o computador para assistir a minha aula. Eu preciso respeitar vocês. Um bom professor é aquele que não enrola o aluno dele. Um bom professor é aquele que leciona para 2 alunos na sala, se ele tiver.
para um aluno na sala, se ele tiver. Se eu só tenho a Amanda aqui hoje, como já aconteceu no primeiro dia de aula, a gente vai conversar, a gente vai se entender, a gente vai se apresentar. E foi lá no primeiro dia, né, Amanda? Foi lá atrás, foi lá no primeiro dia. Uma manhã maravilhosa, uma manhã que, para mim, eu ganhei, viu, galera? Eu ganhei o semestre naquela manhã de primeira aula de vocês, quando eu conheci a Amanda. E por que que eu tô falando isso? Porque sabe quando você encontra num grupo de professores alguém que realmente gosta daquilo que está fazendo? Isso para mim foi excepcional, isso para mim foi sensacional. Paga todo o meu salário ter alunos assim. E eu não preciso de muitos, essa que é a pegada. E vocês também não vão precisar. Vocês não vão precisar de muitos alunos para fazer o seu trabalho acontecer. Mas se você não tiver nenhum, o seu trabalho seja feito assim mesmo. E que seja muito bem feito, tá? Eu não sei se foi com vocês aqui na manhã ou se foi à noite, acho que foi aqui também de manhã, que eu perguntei sobre o maior medo de vocês, né? Não, perguntei para vocês de manhã também. E eu lembro de uma aluna que falou para mim, Amanda, não sei se foi você agora, mas eu lembro da Rebeca à noite. E falou para mim assim que ela tinha medo de não conseguir fazer o aluno dela brilhar o olho em relação à aula dela. Não sei, Amanda, se foi contigo também, tá? Pode ter sido contigo também. Que a preocupação dessa aluna era não conseguir fazer com que o olho do aluno dela brilhasse. Porque, cara, você se prepara, você corre atrás de uma aula, você vai fazer os exercícios antes, igual eu pedi para o Carlos fazer. Você vai buscar conhecimento com pessoas que já passaram por aquilo. Você vai sempre se antecipar ao problema, tá? Viu, Carlos? Sempre chega com o exercício resolvido antes, para que você possa ter segurança de ir lá na lousa e resolver. A ideia, sabe qual é? É, Você vai ter que fazer, você vai ter que preparar a sua rotina de trabalho para um aluno, para 10 alunos, para 30 alunos, para 50 alunos, independente se aquele aluno vai gostar do seu trabalho ou não. Independente se ele vai gostar do seu trabalho ou não. Vocês conhecem aquela música do Milton Nascimento? Eu acho que é Travessia. É Travessia? Ele fala assim: foi nos bailes na vida, nos bailes da vida. Pois no bailes da vida, em busca de bom. Que todo artista põe o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar. Sem se preocupar se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Essa frase é fabulosa, é fabulosa. São vocês trabalhando. Gente, desculpa eu ter que cantar de novo, né? Vocês deviam pedir desconto na faculdade cada vez que eu canto aqui para vocês. E caraca, tá offline o Carlos aqui, mas a Amanda tá aí, tá? Amanda tá aí, o Milton também. O Gustavo voltou, o Carlos voltou. Tava dando offline aqui, Carlos. Ó, a ideia é assim, então. O Milton Nascimento fala lá na travessia. Deixa eu ver se eu pego esse trecho da letra aqui e vou soltar aqui para vocês, ó. É bailes da vida? Não é travessia? Não sei se é travessia. É travessia. Bailes da vida mesmo. É nos bailes da vida mesmo. Primeira travessia. Ó, eu vou pegar um pedaço aqui. Eu gosto muito, 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 muito desse pedaço, ó. O comecinho da letra, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso aqui. É isso. Foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cara, isso aqui são vocês. São vocês saindo de casa toda manhã para trabalhar. Exatamente assim. Não importa qual escola que você vá, é exatamente assim.
Você está lá, você está preparando, você acordou cedo e não está se importando se quem pagou quis ouvir. Você está lá. Você não está se importando se o seu aluno está querendo aprender ou não. Você está lá. Você está lá fazendo o seu papel, tá? Outra coisa, ainda nessa letra, tem um pedaço dela, aqui, ó, aqui. Cara, olha a riqueza dessa. E a segunda parte, olha a riqueza. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem de ir aonde o povo está. É exatamente o que está acontecendo aqui no modo EAD. Eu tenho que ir até vocês, cara. Eu dou meu jeito, eu tenho que me virar, parceiro. Tenho que me virar. Eu tenho que saber se a minha internet funciona, eu tenho que saber se o microfone está legal, eu tenho que saber se o áudio está bacana, eu tenho que saber se o meu aluno está conseguindo. Eu estou pensando no meu aluno da engenharia mais que vocês aqui. E para vocês parece que não é uma aula, é uma troca. Quando eu estou na engenharia, eu preciso lecionar para os caras, eu tenho que fazer aquela conta, entrar na cabeça do cara, para o cara poder entender. E eu não tenho recurso da lousa. Eu não tenho uma mesa digital aqui do meu lado. Eu faço números como uma criança, quer ver? Eu faço número como criança de 2 anos, escrevendo no papel, cara. Olha lá, 21 mais. Olha lá. Agora, tenta imaginar todo um contexto com um sistema linear em que eu tenha que ficar escrevendo expressões maiores, ó, com letras, com números redondos. Agora tá ficando bonito, mas não é assim, não. Então, eu preciso, como um artista da minha área, pensar em me preparar, pensar em todas as situações possíveis para que a minha voz chegue até vocês hoje, para que a minha imagem chegue até vocês hoje. E eu não estou me importando se, por exemplo, vocês estão felizes com a minha aula ou não. Eu tenho que cumprir o meu papel. É óbvio que vocês, professores, quando eu leciono para professores, é óbvio que eu me preocupo sim. Se eu estou agradando, se a aula está boa, se a aula não está, se eu conseguir cumprir todo o meu conteúdo prometido para aquela aula. E vocês também têm que ter esse tipo de preocupação, porque a partir de agora já não é mais você. Todo esse processo que o Milton fala na letra, não importa se quem pagou quis ouvir. E todo artista tem de onde o povo está, é a essência da nossa profissão. Você vai lecionar, independente das pessoas quererem aprender matemática ou não. Você vai falar, independente dos seus alunos quererem te ouvir ou não. Porque a gente não tem os alunos pré-selecionados. Gente, eu não tenho aqui, na licenciatura, os alunos apaixonados por todas as aulas. Não tenho, vocês sabem disso. Vocês estão com o saco cheio de estudar, vocês querem mais é que terminem logo. Ou não? Então a ideia qual é? A ideia é, eu preciso muito, eu preciso demais, 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 que eu não me perca como professor nessas situações em tentar agradar todo mundo, óbvio que você precisa, né? Principalmente no colégio particular. E em se tratando de colégio particular mais ainda, né? É seu cliente. Você precisa agradar todo mundo e ao mesmo tempo se sentir feliz com a sua obra, com o seu trabalho. Então não importa muito se quem pagou quis ouvir, é o que está acontecendo aqui, e que você tem que ir onde você tiver que ir, cara, para lecionar, para fazer o seu melhor. Um professor que está antenado com as coisas que acontecem hoje. Um professor que consegue ter o olhar para todos os alunos, para todos os alunos, para todos. Ô, Carlos, se eu sei que você veio do EJA, Carlos, provavelmente eu teria trazido alguma coisa anterior de material, de pesquisa, de, sei lá, eu não sei se você pretende lecionar para o EJA também. Acredito que sim, até para uma forma de retribuição, né, de todo o caminho que você traçou. E acho que você seria um baita professor para o EJA também. Você não ia ensinar só equação de segundo grau para os seus alunos, você ia ensinar muito mais que isso. Ô, Carlos, eu tive essa experiência de EJA também, num momento da minha vida que eu estava voltando a lecionar. Cara, vai acontecer um barulhão aqui. Aqui agora é o encontro de galo, galinha e pintinho com o Janis Joplin, que é da cidade. Vocês já vão ouvir daqui a pouco. Carlos, eu tive que dar aula para a EJA
E posso falar para você, a minha maior frustração como professor de EJA era que eu queria ensinar mais e não conseguia. Eu queria ensinar mais e não conseguia. O processo de aprendizagem do aluno do EJA é totalmente diferente do processo de aprendizagem de um aluno de uma escola do tempo normal, da idade normal. E, cara, como era frustrante eu não poder ajudar mais. E, por outro lado, também, diferente de você, que queria a profissão, alguns ali só precisavam do diploma efetivamente mesmo, né, Carlos? Alguns ali só queriam aquele momento e acabou. Vários dos seus alunos, viu, senhores, serão assim também. Eles vão limitar, naquela mesma época de vida, eles vão limitar o conhecimento deles, eles não vão expandir a cabeça para o futuro, para outras coisas que poderão vir, tá? Que é uma pena, mas é seu aluno. Aí, Carlos, e se precisar, conta comigo, viu? Conta comigo, conta comigo. Todos da sua sala, o quê? Fala para mim. Todos da sua sala. Caraca, que riqueza ter um aluno igual você aqui. Ah, tá, tá, tá. Alguém mais saiu para outras profissões? E aí, deixa eu aproveitar, eu vou pedir licença, Amanda, Gustavo e Milton. Ô, Carlos, o que despertou a vontade de lecionar? Porque talvez aí seja o cerne de onde eu preciso que vocês enxerguem essa dimensão educacional da etnomatemática. O que te levou a querer ser professor, Carlos? Ah, ficou offline. Caiu. Que pena, que pena, que pena. Seria bacana. Ô, turma, que sobrou aí para mim, vivo, por favor, sem cair. Amanda, Guga e Milton, solta um sim ou não para mim aí. Conhecem estatística? Ó, o Carlos voltou. Carlos, vai escrevendo para mim aí, tá? Qual é a sua necessidade? Por que você quis se tornar professor? Fala para mim, gente. Amanda, Milton e Guga. Escreve para mim sim ou não. Estatística. Conhecem? Carlos também, se puder. Conhecem estatística? Consegue ler um gráfico? Consegue trazer um gráfico para o seu aluno? Você consegue interpretar se aquele gráfico é atemporal, se aquele gráfico é um gráfico de pizza? Vocês têm essa facilidade para ler dados estatísticos? Amanda, eu acho que não. É o seu trabalho, né, Amanda? É só o seu trabalho hoje. Olha lá. Agora a pergunta mais difícil. Agora uma pergunta mais difícil. Probabilidade. Análise combinatória. Eu estou falando de operação, né? Análise combinatória, binômio de Newton, triângulo de Pascal, distribuição binomial, distribuição de Poisson, distribuição geométrica, fazer previsão. Tá vendo, Amanda? Já te tiraram isso. É um dos cursos que eu leciono também. Se vocês forem lecionar em sistema apostilado, vocês vão ter que cair ali também para aprender. O que é uma combinação, o que é o arranjo, o que é uma permuta, qual a probabilidade de eu ganhar na loteria, sabendo que são 60 números e eu preciso acertar 6. Esse tipo de conta vocês conseguem fazer? Óbvio que para vocês é uma pesquisa resolve, né? Mas a ideia é vocês absorverem esse conhecimento também, tá? Ô Milton, e aí? Conhece a probabilidade, Milton? Gustavo? Gente, vai começar um pequeno barulho a mais aqui, tá? Vou pedir perdão antecipadamente. Ô, Amanda, posso fazer uma outra pergunta para você? Enquanto isso, você que é da tecnologia, quer ver uma coisa tão simples e que a gente não faz? Talvez eu monte uma oficina e eu vou oferecer para Silvia. Você sabe usar calculadora, mano? Você conhece os recursos de uma calculadora?
Olha lá. Se eu te pedir... Ah, então, mas as que são voltadas para a educação, por exemplo, ontem eu estava dando uma aula, ontem à noite, para uns alunos de estatística na faculdade, e eu falei para eles que todas aquelas contas que a gente estava fazendo no braço, e que a gente pede para fazer no braço, mais para cansar o aluno, ou teoricamente, para ele entender um conceito, aquela conta ele poderia fazer usando o molde estatístico da calculadora. Aí vem a pergunta para você. Você alguma vez ouviu falar do modo estatístico da calculadora? Ô Carlos, bonito aí você trazer as pessoas em volta, hein? Do seu lado. Gostei disso também. Ah lá, Amanda, não. E você sabia que dá para fazer, Amanda, toda a parte de estatística dentro da própria calculadora de mão, cara? Calcular um desvio padrão, calcular média, sei lá, numa tabela, ou uma média com dados brutos, sem precisar fazer aquele montão de conta, ou sem precisar dar um clique só no Excel. A gente tem também no Excel essas funções. Vai lá. Onde tem esse curso de estatística, professor? Penso em fazer esse curso após pedagogia. Ó, estatística no geral, se pouco vai achar, viu, cara? Estatística para sala de aula, viu, Milton? Você pode achar pós em estatística. Cara, eu já trabalhei numa pós em estatística numa universidade aí aqui que é grande também em São Paulo, uma universidade particular grande de São Paulo. Eu dei aula numa pós em estatística lá. Mas hoje eu já não sei mais te dizer. Não sei te dizer, Milton. E estatística é legal pra caraca. É legal demais. É legal demais. Olha lá, Amanda, é disso que eu tô falando, tá vendo, Amanda? Eu, como professor, eu poderia te indicar caminhos, porque você não precisa do conceito mais. Você não precisa perder tempo fazendo conta na mão. Você conhece, você domina o Excel. O que eu preciso agora é que você alinhe o Excel que você domina, a programação que você domina, a estatística. É, a cientista de dados, né, Amanda? É o Python com um modelo R, sei lá, aquele programa R estatístico ou algo parecido com ele, e, e você vai fazer aí se você é uma cientista de dados. É mais ou menos por aí, né? Porra, que lindo, uma professora de matemática que domina a ciência de dados. Quem domina programação aqui? Quem domina programação? Programação no computador. Eu comentei com vocês daquela tartaruguinha do S-Logo? Comentei, né? Comentei sobre o logo com vocês. É um programinha tão bobinho e tão gostosinho para você brincar, tão bacana. Super logo. Acho que na aula passada ou retrasada, viu, Amanda? Por aí. Para mim já está fazendo um tempo na cabeça aqui. O super logo, o que ele faz? Você programa uma tartaruguinha para ela desenhar objetos geométricos na tela. Cara, isso na mão de um aluno, ele faz miséria. Ainda mais nosso aluno hoje, que tem o celular à mão dele. Bom, tem um outro, o Implot, GeoGebra, MatGraph, que eu uso, o Grafmática, não sei se o nome é MatGraph ou Grafmática, acho que é Grafmática, ou o Desmos, são softwares gráficos que eu utilizo com o meu aluno no cálculo diferencial, mas que eu poderia usar com o aluno do ensino médio, para que ele usasse o celular dele para olhar funções no gráfico. Vocês sabiam da possibilidade de se usar o próprio celular para criar essas funções? Mas a gente ainda insiste que o aluno faça à mão, né? Eu posso fazer à mão, faço a mão para ele uma vez, faço a mão uma segunda vez, peço para ele fazer uma vez à mão, peço para ele fazer uma segunda vez à mão. E eu mostro o recurso tecnológico. Eu mostro que ele pode fazer lá. E aí aí a partir do recurso tecnológico, com movimentação dos gráficos, eu consigo falar muito mais coisas do que eu falaria se eu tivesse simplesmente que escrever no quadro. Mas aí pinta um outro problema, professor do futuro. Você também não escreveu no quadro, né? Você não teve isso ainda. Você não teve uma aula que te levasse para o quadro para fazer uma construção geométrica, como eu já comentei com vocês. Não é isso? Bom,
Modelagem matemática. Aqui já começa a ficar mais difícil, né? Trabalhar com modelagem matemática. Pensar em situações de matemática, de matemática que eu consigo transportar por meio de funções para outras tarefas, por exemplo. Nossa, agora vai ficar um pouco mais pesado aqui. Vocês conheceram, tiveram contato com lógica difusa, matemática fuse? Não? Aí já é legal, Amanda, para pesquisa mesmo, tá? A ideia aqui qual seria? Você sabia que tem um ramo da matemática que você estuda termos como aproximadamente, em torno de? Isso quem faz é a tal lógica difusa, ou fuzzy, F-U-U-Z-Y, para sua pesquisa futura. Aí, caiu o Canvas, hein, galera? Eita, caiu o Canvas e voltou, caiu e voltou. Vocês estão aí ainda? Fala para mim que sim. Caiu e voltou. Deu uma bela piscada o Canvas aqui. Vocês ainda estão aí? Sim, Carlos apareceu ali. Bom. Ó, esse tipo de matemática, ela trabalha com aproximação. Cara, é um ramo bem maluco, bem legal, tá? Fractais. Vocês estudaram fractais, né? Alguém me disse que estudou fractais em algum momento aí. Fractais. Sim ou não, esse nome? Normalmente a gente fala de fractais e associa ao modelo do floco de neve de Koch. Ah, manda sim. Tá. E o fractal é geometria não euclidiana, né? Geometria não euclidiana, a gente chegou a tocar nesse assunto na aula passada. Depois, busquem os fractais, acho que eu vou trazer para vocês lerem em uma das perguntas da prova. Os fractais e a forma como algumas tribos africanas dispõem as suas localizações, as suas pequenas tribos. Eu ia chamar de oca, mas não sei se serve esse nome. Não sei se serve esse nome. Mas como é que eles dispõem a tribo e formam ali as pequenas colônias deles? Bem interessante. Vocês vão ver os fractais aparecendo. Bom, eu acho que eu vou fazer uma última pergunta provocadora e a gente vai começar o processo de se despedir. Uma pergunta provocadora para vocês é a seguinte, ó. Vocês acham que a escola hoje, ela é uma escola que impõe a seleção natural? Me apropriando aí um pouco de Darwin para vocês. Só os fortes sobrevivem? Só os mais espertos? Só os que evoluem mais rápido? Só os que se adaptam mais rápido sobrevivem? Vou repetir. Vou repetir. Vocês acreditam que a escola, e a matemática em especial, ela assumiu um papel de selecionadora, bem darwiniana mesmo? E aí entra, no sentido geral também, aí eu quero uma matemática dentro. Beleza. Os, os excelentes alunos dominam a matemática, os melhores alunos dominam a matemática. Esse cara é muito bom. Eu consigo levar para ele tecnologia, eu consigo levar para ele novas formas de aprender aquele conteúdo, que não precisa necessariamente ficar se debruçando só em cima de papel e lapiseira. Mas a pergunta que eu faço agora é a seguinte: e os outros alunos? E aqueles que não passaram no processo de seleção natural da matemática? Como é que a gente lida com eles? Eles são importantes para mim? O que eu faço com esses alunos? E vocês estão preparados para isso? Porque muito provavelmente vocês serão os selecionadores também.
vocês em algum momento que vão olhar para o aluno e falar, tá vendo? Esse aluno, eu ensinei bem. Ele aprendeu. E aquele que não aprendeu, o que que eu faço com ele? Que estratégias que eu monto para atingir esse cara que não aprendeu? E aí? A gente está pronto para isso? A gente tem olhar para isso? A gente tem tempo para isso? A gente tem bagagem pedagógica para isso? Epistemológica para isso? A gente conhece teoria do conhecimento a tal ponto que eu possa chegar até esse aluno? E isso tudo preocupa, né? Isso tudo preocupa. A gente não tem nada disso. A gente não tem, não tem. Eu falei para vocês, eu comentei para vocês, eu tive um aluno cego numa aula e eu não sabia lidar. Eu lembro que na época o conteúdo era Teorema de Pitágoras. Cara, o Teorema de Pitágoras para um aluno que enxerga os quadrados acontecendo em torno do triângulo retângulo é maravilhoso. Mas e aquele aluno que não está enxergando nem o triângulo, nem os quadrados em volta daqueles lados? Olha lá. Então, Amanda, mas peraí, vamos falar mais disso? Vamos falar mais disso? Será que a meritocracia hoje, ela não está associada ao poder? O mérito hoje está em ter possibilidades, acessos. O mérito hoje tá na mão, consegue chegar lá aquele que tem os melhores acessos, Amanda. Ou não? Ou estou interpretando errado? Esses continuarão sendo dominados, esses continuarão precisando de necessidades básicas que outra pessoa te dê. E aí eu tô falando no geral, né? Tô falando daquele cara que vive com o mínimo e não consegue, ele não consegue ter força suficiente dentro dele para sair daquela situação, né? E buscar o algo mais. É assim, parece que tudo que a gente faz na escola não é para o nosso aluno que não tem escola. Cara, olha a pandemia, olha para onde a pandemia foi. A gente não está olhando aquele aluno que não tem acesso, cara. A gente não está olhando aquele aluno que não tem celular ou que depende de um 4G do pai, do celular do pai, para fazer a aula dele. A gente não está olhando esse cara. A matemática não está olhando esse cara. E é... Exato. Exatamente, Amanda. Exatamente. Aquele aluno que ia para a escola para comer. Para comer. E acho que a pior sensação, eu acho que é essa que você está descrevendo para mim aí. A pior sensação passa exatamente pelo que você está me descrevendo. É essa sensação de impotência do professor que olha para esse aluno e só vai para a escola para comer alguma coisa, mano. A gente se torna
a gente se torna impotente porque você vai querer cobrar uma equação de segundo grau desse aluno. Por outro lado, por outro lado, aí entra aquele Jefferson que não quer que isso aconteça. Por outro lado, cara, se eu pudesse mostrar para esse aluno que mesmo com toda a dificuldade que ele tem, ainda é possível correr atrás, que em determinadas situações, se ele for estimulado, e aí de repente cabe só o professor uma palavra, sabe? O professor que não tire o sonho dele, o professor que consiga ser aquele cara que o incentive a querer mudar, que o incentive a mostrar que você também, professor, veio de uma situação extremamente delicada de vida, mas que você conseguiu chegar. E de repente você mostre para ele que com o seu exemplo, olha o Carlos aí, que com o seu exemplo, você pode transformar a vida desse aluno, cara. E não precisa muito, não precisa muito, não precisa muito. E a gente tem que perder alguns preconceitos nossos, e aí, de novo, você está aqui, Amanda, para isso. A gente tem que começar a perceber que não é o meu aluno do Nordeste que está com problema. Porque a educação lá não está ruim, não, cara. O cara tem necessidade de outras coisas. Mas a educação lá é muito boa. O meu aluno aqui em São Paulo é que não tem, velho. É o meu aluno aqui da periferia de São Paulo. É o meu aluno do centro de São Paulo que não tem, cara. E não tem acesso à matemática. E não tem um professor de matemática que olhe para ele. Lá no Nordeste, Amanda, você que passou por lá, que estudou lá, e vai poder falar melhor que qualquer um aqui, que eu, inclusive, vai falar para mim, as necessidades eram outras lá. A gente tem polos de conhecimento de matemática excepcionais nessa região norte e nordeste do país, cara. Pelo menos os números dizem isso, né? Então a pergunta é: quem chega? Quem alcança o objetivo? Alcançou por mérito? Alcançou por quais caminhos? E qual é o seu papel como professor de matemática que agora teve contato com a etnomatemática e que agora conseguiu enxergar que a cultura desse aluno me importa, que o caminho por onde ele trilhou e por onde ele está, ele volta para casa dele todos os dias, me importa. Isso me interessa enquanto professor que se preocupa com etnomatemática. Eu queria que vocês respondessem uma última pergunta para mim agora. E é mais uma pergunta pessoal do que realmente de conhecimento. Pergunta é: por que eu preciso falar de Halloween para o meu aluno? Por que eu comemoro Valentine's Day? Por quê? E aí? Quem me explica? Por que eu preciso falar Valentine's Day para o meu aluno? Por que eu preciso falar de Halloween numa cultura como a nossa? Tem alguém ainda, gente? Se eu tô parecendo aquela coisa da sessão espírita. Amanda, se você estiver aí, fale comigo. Carlos, você está aí, Carlos? Milton, você está aí? Repito. Pergunta é simples. Por que numa cultura como a nossa, eu preciso festejar Halloween? Ou então aquela pergunta bem típica. Por que numa cultura como a nossa, com um litoral tão vasto como o nosso, eu não sei ainda com quantos paus se faz uma canoa? Eu não sei. E aí a gente vem com os nossos exercícios de matemática calculando as coisas em pés. A gente não tem muita cultura, né, Milton, aqui no nosso país
A gente não tem festas, a gente não tem tradição, a gente não tem nada disso mais, né, cara? A gente precisa importar. Cara, existem coisas boas, né? O celular chegou até os índios aqui no Brasil, né? Precisa chegar, né? Mas a gente não precisa tirar o que eles têm de bom, né? A cultura deles. E você fala o povo, quando você fala o povo, Milton, eu vou me incluir, eu vou me incluir nessa. Quer um exemplo? E talvez seja política pública. Quer um exemplo? Ahn, quem fez viagens para o Nordeste aqui, de vocês? Quem conhece? Quem pode falar? Eu conheço. Quais são os estados que vocês conhecem, ou as cidades que vocês conhecem? Você morou, né, Amanda? Você morou, né? Mas você foi a passeio para outros lugares lá? Milton é recifense. Paraíba e Bahia. Então, beleza, beleza. Então, vou fazer a pergunta para vocês dois. Carlos, viajou, Carlão? Pergunta para vocês dois. Conheceram o Piauí? Conheceram o Maranhão? Porra, tá aí do ladinho, não tá? Beleza. Quem fez viagem internacional aqui? Ah, quase. Quem fez viagem internacional? Ah lá, ainda não. Prefiro conhecer o Brasil. Fernando de Noronha, um sonho a ser realizado. Ô Milton, posso falar mais para você? Eu levei, eu levei quase que uma vida inteira para conhecer Ilhabela, aqui em São Paulo. E pensa que lugar bonito. Que lugar fantástico. Ilhabela, em São Paulo. Olha lá. Conheceu, Amanda? Meu, e é fantástico. É um lugar mal, mas você também conheceu. O que que tem o rio aí? Oi? O que que foi o rio, Amanda? Praia dos Castelhanos, ó. Ah, o Milton é um cara que sabe, ele sabe aproveitar a vida. Eu estive no Rio de Janeiro em 1993, cara, e nunca mais eu voltei lá. É... E nem tive vontade depois de voltar também, viu, Milton? Nem tive vontade. Não, não, acho lindo, mas não senti vontade de conhecer. Eu tô com uma vontade imensa de conhecer, ó lá, o professor contradizendo. Eu tô com uma vontade imensa de conhecer, sabe quem, cara? Aquelas construções no Peru. Preciso conhecer Machu Picchu. Não sei porquê, mas eu preciso ir lá. É uma cultura de um povo que foi massacrado, né, velho? Foi extinto. E as ruínas estão lá. Olha lá. 9 vezes no Rio em 6 anos. Caramba, Milton. Mas assim, por que que eu tô falando pra gente conhecer, cara? Porque, e não só conhecer o visual, né? Conhecer a cultura, conversar com as pessoas, conversar com os locais, conversar com as crianças, saber o que as crianças aprendem de matemática, enxergar uma criança caiçara, olha como é que parece que é pejorativo, né? Mas é uma criança que vive no litoral e só conhece o litoral, vive da pesca, o pai é pescador. Que matemática que ele tem? Que matemática que ele traz com ele? E na boa, eu preciso de verdade ensinar para ele, é, sei lá, Teorema de Pitágoras, por exemplo. Preciso muito mesmo. O que que eu tenho para ensinar para esse aluno como professor de matemática? Vocês conseguem pensar numa situação como essa? Ô, Milton, você passou uma semana lá na ilha.
já pensou o contato com quem é de lá, morador de lá? E o que ele teve ou não teve de matemática? Onde a matemática foi importante ou não na vida dele? Se eu souber responder essas perguntas e absorver para mim, para quando eu voltar para cá, para a cidade, e não esquecer que um dia eu estive lá, que um dia eu tive uma conversa com um pescador, e que esse pescador me falou que ele pode aprender matemática, mesmo sem ter pisado numa escola, isso para mim é rico, isso para mim é fantástico, tá? Olha lá, você foi trilhar, né? Mas conseguiu fazer contato? Você fez contato? Olha lá. Isso é rico. Isso que você está fazendo é rico. É riqueza. Isso é riqueza. Isso é a preocupação com o etnos que a matemática fala, que a etnomatemática traz para a gente. Óbvio que você não teve que ensinar nada, né, Milton? Energia 4 horas no dia. Você não precisou ensinar matemática para eles, né? Em nenhum momento você precisou lecionar ali. Mas fica como reflexão. Fica como reflexão. Você resolve morar na ilha, você resolve ser professor numa escola na ilha, uma escola pública lá, porque se tem alguém que está feliz, alguém que está morando lá hoje num lugar como esse, e de repente você se vê ensinando matemática para esses caras. O que é importante realmente, então, em se tratando de matemática? É o cara que vai ficar na ilha, é o cara que tem sonhos de sair da ilha? Quem sai da ilha para trabalhar em outros lugares, que conhecimentos que ele tem que ter? Onde ele quer chegar? Como eu carrego ele, né, Amanda? Que eu falo para ele sobre a tal da meritocracia? Como é que eu insiro ele nesse mundo? Caraca, terminei a aula com vocês dois que estavam comigo no começo. Olha lá. É difícil, mas é gostoso, Amanda. É difícil, mas é o prazer que o professor tem e só ele sabe qual é. É maluco ele falar assim, né? Mas é aquele prazer que só você conhece, que só você sente. E quando você consegue se conectar, então, com esse aluno, meu Deus do céu. Pessoal, só agradecer vocês. Falamos das 6 dimensões que a etnomatemática trabalha, traduz, se insere. E a gente vai começar a falar agora das práticas. Tem uma lei que eu quero falar para vocês nas próximas aulas, a lei mesmo tratada, a lei que trata do ensino de indígenas e das matizes africanas aqui no Brasil. É importante vocês tomarem conhecimento. E a partir daí a gente só vai falar de prática de sala de aula, tá? A etnomatemática sendo aplicada na sala de aula com modelos práticos. Eu já deixei uma questão para vocês, publicada como A1. Eu posso mostrar aqui rapidão? Não, não dá, né? Vocês não estão no Meet, né? Ó, então deixa quieto, não vou nem mostrar. Aqui no Canvas tem para vocês uma atividade, uma pergunta já da atividade que eu falo do trançado das tranças, ou do formato dos desenhos das tranças das mulheres africanas. Queria que vocês lessem, queria que vocês sentissem a necessidade da autora, do porquê que ela escreveu, dos conteúdos matemáticos que foram envolvidos, um pouco de tudo que você ouviu ao longo desse tempo de aula, e eu quero que você traduza para mim nessa primeira pergunta. E aí, galera, 5 textos, 5 pontos, beleza? Sem muita frescura, eu não vou ficar colocando perguntinha e resposta pronta lá, não. Eu quero mais é que você faça uma imersão, quero você, quanto mais você conseguir submergir no tema, maior será a sua nota, tá bom? Se você ficar no rasinho, vai ter uma nota rasinha. Se você realmente se aprofundar, se você se entregar para as questões, quanto mais profundo você for, quanto mais argumentos você trouxer, mais alta fica a sua nota. Combinado? Aí eu já libero essas perguntas e o prazo é de 23 de setembro a 16 de outubro, tá bom? Eu vou tentar subir hoje ainda, eu vou fazer o possível
para subir hoje ainda as outras 4 perguntas, tá? Senão, eu vou tentando, no máximo até sexta-feira, subir todas essas 5 perguntas para vocês. Combinado? Quero agradecer de coração, Amanda, Milton, para vocês dois que estão aí o tempo todo. Quero agradecer o Carlos, depois se estiver ouvindo a gravação. Quero agradecer o Milton. Não, Milton não. Quem mais que passou? O Gustavo, né? Que passou aí também, tá bom? Obrigado, Milton, pelo enriquecimento. Amanda, sem palavras, como sempre. Nunca vou poder te agradecer. Um beijo no coração, tá? Vamos para as respostas. Fique com Deus. Boa semana. Pronto, encerrada a gravação aqui. Até mais, gente.